Oi gente, meu nome é Eduardo Brasília Booktube e hoje eu vou falar sobre livros. Novidade, né? Oi gente, hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência com os livros desse autor maravilhoso que é o John Green, que eu amo, gosto muito dos livros dele. Por que eu estou fazendo esse vídeo em mente? Porque eu acabei de terminar Quem é Você, Alaska, que é o primeiro livro dele, de verdade. E eu amei esse livro com todas as forças do meu ser, então... E nessa edição linda de 10 anos, então... Porque eu demorei 10 anos para ler esse livro, gente! Esse vídeo vai contar um pouco mais de como eu conheci o John Green e como eu li os livros dele e também a ordem em que eu li os livros dele. Então, com tudo já explicado, bora começar? Então, eu conheci o John Green como todo mundo conheceu, mais ou menos, que foi na época de Culpa das Estrelas, mas só que Culpa das Estrelas era um livro da modinha da época, ou seja, todo mundo que ia para as livrarias queria comprar este livro em potencial. E eu descobri que tinha outros livros do John Green que eu poderia dar mais chance do que A Culpa das Estrelas. Como assim? Se um livro tá muito na moda ou tá muito com um hype gigantesco, é sempre bom pegar um livro que não tem tanto esse hype gigantesco, para depois já passar para um livro com esse hype. E os livros que eu vi na livraria que eram do John Green, eu não sabia, eram esses dois aqui, Cidade de Papel e o Teorema Catherine. E eu comprei o Teorema Catherine e eu li primeiramente o Teorema Catherine. O Teorema Catherine vai contar a história desse garoto que é o Colin, que só namorou garotas com nomes chamados de Catherine, e depois da 19ª Catherine ele fica meio que deprimido e ele e um amigo dele vão para uma road trip tentar curar essa depressão dele, e aí eles se metem em um monte de enrascadas. Então, enquanto o Colin tenta criar uma fórmula para prever os relacionamentos futuros dele em relação aos relacionamentos passados com essa garota chamada de Catherine, que não deram muito certo. Dizem que esse livro é o livro mais fraco do John Green. E, sinceramente, eu acho que depois de Quem é Você, Alaska, esse é o livro mais original que o John Green já conseguiu criar. Não me matem muito com isso, porque é uma história diferente do que os outros livros do John Green. É uma coisa mais peculiar do que os outros livros e também uma coisa mais basicona do que os outros livros. Então é um livro maneiro, dá pra passar um bom tempo lendo ele, se divertir um pouco, mas todo mundo sabe que não tem como comparar com alguns outros livros do John. Eu espero que não tenha ficado muito confuso pra vocês, porque... Então, depois de ler o Teorema Catherine, eu consegui ler A Culpa das Estrelas, que foi também muito bom esse livro. A história da Culpa das Estrelas você já sabe mais ou menos o que é. Se trata da Hazel, do Augustus, do Câncer e tudo mais, e da metáfora. Porque sempre tem que ter uma metáfora. Esse é o livro de John Green que eu acho que começou uma coisa mais original. Eu acho que A Culpa das Estrelas foi uma coisa original, mas só que ele deriva muito de um outro livro. Ele deriva algumas características de um outro livro de John Green, que ele é bem maneiro também. Mas o Culpa das Estrelas consegue ser uma coisa solo dele própria, ele não fica tão dependente dessa certa obra, e eu acho que é muito bom. E A Culpa das Estrelas pode ser um romance, mas é um romance que tenta meio que subverter um pouquinho alguns dos clichês. É claro que tem uma coisa um pouco clichê na Culpa das Estrelas, mas não é aquele clichê tipo... É um clichê mais honesto, é um clichê que você consegue perdoar. É uma coisa mais honesta, mais verdadeira do que, sei lá, Nicholas Sparks, por exemplo, porque, pelo amor de Deus, gente. Então, gente, depois disso, eu peguei um outro livro do John Green que eu considero o livro menos, nesse contexto de todos os livros do John Green, o livro menos original que o John Green já escreveu. Não me entenda mal. Que é Cidades de Papel. Esse livro é o livro menos original do John Green em questões de... Tem muita característica dos outros livros do John Green, mas só que eles são muito marcantes. Então, apesar de gostar da história do livro, eu achei que o livro, ele meio que, nesse contexto dos outros livros de John Green, eu acho que ele é um pouquinho menos original do que os outros, porque
Tem coisas que o John Green já apresentou em outros livros, mas só que ele só fez uma pequena releitura num contexto totalmente diferente. Mas eu acho que isso não muda grandes coisas do livro. Esse livro, como vocês já devem saber também, que é a história do Quentin, que é apaixonado pela vizinha dele, que é a Margot. E a Margot pede do Quentin pra fazer umas vinganças por aí. E eles têm a melhor noite da vida deles. Aí só que Quentin, ele acha que no dia seguinte ele e a Margot vão ser os melhores amigos ever, depois dessa noite de confusões. Mas só que a Margot some do nada, ninguém sabe onde ela tá. E o Quentin, ele começa a achar umas pistas que a Margot deixou, que ele acha que ela deixou pra ele. E com isso ele tenta descobrir o paradeiro da Margot. Então essa é mais ou menos a história geral de Cidade de Papel. Mas é claro que você já sabe, por causa do filme. Pelo menos por causa do filme. Tipo, a primeira parte do livro foi a melhor parte possível. Eu acho que essa primeira parte poderia ter sido um livro só. Não precisava ter tido essa busca inteira da Margot. A primeira parte já é um livro por si só e eu já amo essa primeira parte. E ela compensa muito esse livro, tipo, em um nível bem alto. E o último livro do John Green que eu li foi, ironicamente, o primeiro livro do John Green já escreveu, e o livro que tá fazendo 10 anos esse ano, 2015, que é Você, Alaska. E esse é o melhor livro de John Green, na minha opinião. Gente, é o melhor livro de John Green, sem dúvidas. O livro vai contar a história desse garoto que é o Miles, que ele tenta, que é uma pessoa que é impopular no colégio, e ele é muito fascinado por últimas palavras de grandes pessoas. Grandes pessoas? De grandes pessoas. E uma das palavras desses grandes autores é que alguma coisa grande talvez, que eu não me lembro mais, porque eu não tenho uma memória muito boa. E esperando essas palavras, ele tenta buscar o seu grande talvez. Então Miles vai da Flórida pra Alabama. Então ele vai pra essa escola interna lá no Alabama, onde ele vai conhecer novos amigos e essa garota chamada Alaska. E é a Alaska que pode causar esse grande talvez. Então esse é o plot geral do livro, porque eu poderia contar mais sobre ele, mas isso seria um spoiler. Eu sei que esse spoiler todo mundo meio que já sabe, mas eu não vou contar. Mas tem um acontecimento nesse livro que eu não esperava que o John Green ia colocar em seguida. Pensei que ele ia fazer um pequeno de mistério, mas não, ele colocou em seguida. Tipo, eu fiquei meio chocada, tipo. O livro é mais um drama de esquecimento e realmente trata de dor, de perda e de seguir em frente, de ter fé e esperança e tudo mais. Então esse livro tem momentos muito fortes, não fortes porque eles fazem merda, tipo fazem uma orgia, alguma coisa assim, mas é um momento forte que ele tem, mas esse forte é um forte emocional que mexe com o leitor e mexe com os personagens. É um livro um pouco depressivo do que os outros livros do John Green, mas só que é uma depressão que dá um raio de esperança no fim do túnel, então não é uma coisa tão ruim assim. Realmente, ele mereceu todos os prêmios que ganhou. E, sinceramente, esse é um dos melhores livros de John Green. E vai se tornar um clássico, porque ele contém mensagens e passagens muito fortes, muito lindas e muito profundas. Então, esse livro é só amor e depressão, mas é só amor. Voltando à questão do Cidade de Papel ser o menos criativo dos livros de John Green, é porque em Cidade de Papel você tem muitos elementos de Quem é Você, Alaska? E o Terry McCatherine, que eu achei que não ficou nesse contexto geral. Eu acho que não foi o livro mais criativo dele, mas enfim. Mas o Culpa das Estrelas, apesar de tentar ser mais original do que o Cidade de Papel, ele pega também algumas influências do Quem é Você, Alaska em relação a metáforas e cigarros. Uma coisa diferencial também no Culpa das Estrelas em relação aos outros livros de John Green, que esse livro é narrado por uma garota, que é a Hazel, do que os outros livros de John Green que são narrados por garotas. Então já é uma visão, uma percepção diferente de narradores em relação aos outros narradores de John Green. O que podemos falar em geral sobre o John Green e seus livros? Bem, o John Green, ele gosta de falar muito de adolescência, nós já sabemos.
Personagens que não são aqueles personagens ou os populares, mas são aqueles personagens que não estão muito nem aí pra vida e que eles têm seus próprios problemas, suas próprias inspirações. O John Green tenta fazer histórias que façam com que os leitores cresçam a partir das experiências desses personagens. Que os personagens, eles precisam amadurecer. E assim que os leitores de John Green, ele dá a impressão que dessa mensagem de amadurecimento dos jovens. Então, é uma coisa muito interessante que você vê ao dissecar os livros de John Green em temas gerais em comum, que eu acho que são pontos altíssimos dele. A escrita de John Green desse livro para esse aqui evolui muito, de um jeito colossal. Ele já é um pouquinho mais sucinto, um pouquinho mais direto do que ele é aqui. Mas só que ambos esses livros têm toda a magia do John Green, mas também não quer dizer que esses dois também não emanam de magia do John Green. Então, o John Green tá aí pra provar que ele tem uma voz que realmente é meio que aconselha uma geração de leitores jovens a crescerem e tudo mais. E, sinceramente, eu tô esperando muito pelo próximo livro de John Green, mas mas eu acho que ele precisa também descansar um pouco, porque desde o filme da Culpa das Estrelas ele tá muito ocupado, então eu tô esperando o novo livro de John Green ansiosamente, porque esse cara é demais. Então, ficou muito confuso, ficou interessante, eu consegui dar uma boa impressão do que os livros de John Green são pra vocês, ou no geral. Então, se curtiram, se gostaram muito do vídeo, dá uma curtida no vídeo, me segue nas redes sociais aqui embaixo. Então até mais e voa lá!